Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Como Fazer Podcast. Eu sou Bruno Nakati e estamos começando mais um episódio com um empresário grande, empreendedor do ramo da ortodontia, né? Uma rede aí que vem crescendo muito no cenário brasileiro. Mais de 15 anos de história. Mais de 15 anos de história, mais de 200 unidades aí no Brasil inteiro. Uma coisa que me chamou a atenção foi que tem um histórico de 0% de falência, ó. Então, Nenhuma faliu? nenhuma faliu até hoje. Falência não, a gente tem, na verdade, casos, obviamente teve casos de fechamento, que mesmo assim são poucos, mas diferentes. Vou dar dois exemplos aqui. Um é a região X, onde tinham 2 unidades, né, os que não tinham unidades são as clínicas. E aí na pandemia, uma delas virou uma Cacolândia. Aí fez a Uniparal. Por exemplo, aqui em São Paulo, por exemplo. Perfeito, estamos aqui em São Paulo. Vocês vão saber bem, como paulistas. Praça da República, Praça da Sé. Pô, Praça da Sé acabou. Aí mudou de lugar. Então fechou, não mudou não, fechou. Eram até franqueados diferentes, mas a gente colocou eles em conversa. Então, cara, fechou, Praça da Sé, migrou os pacientes para a Praça da República, que também não estava lá essas coisas, mas estava menos mal que a Praça da Sé. Então tem esse tipo de caso, entendeu? Esse não é um exemplo ou isso daqui por aqui mesmo? Isso é verdade. Foi. Verídico. Então, assim, tem esse tipo de coisa. Outro exemplo lá, porque pouco também, mas por exemplo, o caso no Sul. Londrina, se eu não me engano. Era até um dentista, o franqueado principal, ele cumpriu o contrato dos 5 anos, ele é um dentista de outra região, de outro estado, estava fazendo um negócio à distância, de alguma forma, teve lucro, a operação ia bem, mas depois do contrato de 5 anos, ele optou por se manter no negócio, os negócios que tinha no estado do Rio de Janeiro, e aí, como uma porra, encerrou a operação, ou seja, falência. Então, boa. E aqui também, ó, estão vendo aqui que hoje, nesse episódio, ele vai soltar as estratégias aí, as metas de 300 unidades e como que eles vão bater 500 milhões de faturamento até 2027. Então, fica aí até o final do episódio. Do meu lado, Mira Moraes. É isso. Aliás, eu queria já passar a palavra aqui pro Richard. Queria pedir uma salva de palmas pra ele, tá aí. Prazer e glória. Prazer da correria sua aí, Que isso, que nada. das operações orando. Então a gente se sente muito, muito feliz, muito prestigiado ter você aqui conosco. Espero que a gente faça a jus a sua presença. Já fizemos. E que extraia o melhor aqui, né, Bruno? Boa, isso aí. Então, Richard Magratti. Isso aí. Richard Magratti. Dono de suíço. Não, isso aqui é sobrenome de milionário, né? Que é difícil. É importado. E o cara, ele já vem da configuração de fábrica. Que nem tem o pessoal que já manda pra mim um e-mail em inglês, né? Então, Não, eu respondo. Eu sou brasileiro, fácil. Tá. Mas é bem a família misturada, muita história. Isso é pra outro episódio. ó, você percebe o cara aí pelo sobrenome, e você percebe que o cara é classe média pelo sobrenome também. No meu caso é o seguinte, é Vitor Henrique Duque Castilho de Moraes. Mas por quê? Porque meu pai falou assim, cada vez que vai sujando o nome, aí troca, dá com o próximo. Felizmente ainda estão usando Moraes. Você sabe, o pai fez o contrário, cortou, né? Meu pai cortou da minha mãe. Do filho homem, ele cortou. Minha irmã tem, sobrenome minha mãe, da minha mãe, e minha irmã, e eu Sei lá. minha irmã tem um, tem. Mas tá certo. Bom, É isso mesmo. por enquanto tô no Moraes, então segue o jogo. Tem mais algum nome aqui do Magatti mesmo? Não, Richard Ada, que é o nome composto, Ada, Magatti. Ada. Composto. Não é sobrenome. Famoso Ricardo, não. Tá doido. Cara, vamos lá, conta pra nós aí um pouquinho aí do que é a Ortho Pride pra começar aí, e um pouquinho aí da trajetória sua na empresa e os números aí que a gente tá conseguindo ter pra compartilhar conosco. Tá ótimo. Vou falar um pouquinho da empresa. Ela tem um pouquinho mais de 15 anos, né? Começou com um negócio familiar. 2 amigos, e um dentista e outro empresário, muito ligado à parte de vendas, né? Pessoa com um perfil muito forte de vendas. Quem dá é o presidente da empresa, chama Alexandre Soares. Começaram o negócio lá atrás e, como qualquer outra rede de franquias, né? Começou a vender franquia. A primeira operação deu certo, que era a operação em Caxias, lá do Rio de Janeiro. E eles começaram a vender franquia para os amigos, para os parentes, etc. O negócio começou a crescer bem todos os anos, 2 dígitos. Até que em um determinado momento, há cerca de 5 anos atrás, a empresa já tinha um tamanho, quase 100 unidades aí operando. A empresa foi comprada parcialmente, ela recebeu investimentos de 2 grupos importantes. Uma família que é a família mais relevante no mercado
saúde do Brasil, e um fundo, uma casa de investimentos sediada no Rio de Janeiro, mas que tem negócio aí, eu diria que no mundo inteiro. Eles entraram juntos no negócio, compraram uma parte e aí acabaram me convidando para entrar também. Isso foi em setembro de 2019, para ajudar a fazer vamos chamar assim, um novo capítulo da empresa. Continuar, obviamente, manter, que acho que esse é um segredo importante, manter o DNA original da empresa, mas com a governança um pouco mais, vamos chamar assim, corporativa, mas sem perder a essência, né? Então a gente começou essas jornadas aí, foi 2019? Foi final de 2019. Aí você vê como é que é. Setembro de 2019, chegou março de 2020, pandemia. Muda tudo, né? Aí vocês precisaram, não, Afonso, ainda bem que nós temos coisa que agora é mais para dar resolver. E aí a jornada foi bem bacana, a gente fechou no passado, ou seja, em 5 anos aí a gente pulou de 100 unidades aproximadamente para mais de 200. Faturamento também estava na casa de 100 e poucos milhões na época da rede. Hoje em dia a gente fechou no passado em 400 milhões. E quanto tempo isso? Isso em 5 anos, né? 5 anos. Então, vamos dizer assim, um crescimento significativo e sustentável também, né? Às vezes quando você vê algumas, não só redes de franquias, mas alguns negócios que você crescem, explodem loucamente no ano, às vezes pode vir uma derrubada no ano seguinte. A gente vem crescendo de forma sustentável. Obviamente o mercado está mais desafiador, né? Mas a gente, no geral, é um negócio bom, gera dividendo para os investidores, gera... Já era, né? Já gera bastante tempo dividendo para os investidores, gera lucro para os franqueados, é um negócio com alta rentabilidade. Você está falando aí de, obviamente, se controlar minimamente os custos, se o franqueado seguir a cartilha do DRE que a gente apresenta lá no início da jornada, você está falando de uma margem lá embaixo, já final, entre 20% e 35%, sua margem por 2 dígitos é uma margem alta, né? Você vê outros segmentos de franquia aí, muitos deles, por exemplo, o ramo de alimentação, você tem sempre um dígito e tem que contar com o volume de venda muito grande. Então, na ortodontia, na verdade, puxando um pouco o que a gente faz, né? A gente vai com um pedaço da odontologia, que é a ortodontia. A gente optou isso para poder trazer franqueados não dentistas, ou seja, são procedimentos menos complexos, com menos risco, mas que também tem muita demanda e tem alta rentabilidade. Então, quando eu falo que tem muita demanda, a gente está falando de clínicas que têm um potencial para nos tamanhos de ortopraz, né? A gente tem 3 tamanhos. Tem o tamanho de 3 cadeiras de atendimento, tamanho de 4 cadeiras e de 7 cadeiras. Você está falando que tem um potencial de 150 real, tá? O que acontece, efetivamente. Em média, você fatura de 150 mil, as melhores faturam mais de 400 mil. 150 mil vai faturar numa cidade de quantos mil tem? Você tem diversas cidades. Você tem operações em cidades grandes, faturando 150 mil, mas deixando aí 25%, 30% de margem, e já é um método bom para o franqueado. E você tem, obviamente, regiões que têm... Eu vou dar alguns exemplos aqui, as melhores. Ótimas operações nossas. Baixada Santista, tá? Aqui no estado de São Paulo. Mas Santos que quantos mil tens? Santos, agora você me pegou, dá uma olhada. Mas de qualquer forma, assim, tem... São cidades grandes, né? Você vai falando que tem cidade pelo menos acima de... Não que não os senhores. Biúna, por exemplo. Eu e o Bruno de Biúna. Inclusive tem bastante gente de Biúna que escuta. Por exemplo, Biúna. Lá, 100 habitantes. 100 e 150 mil. Opera. Acho que 150 a 200 mil habitantes já é muito bom. E a gente tem casos de cidade menor, né? Você tem casos de, vou pegar aqui, não falando da população especificamente, a gente tem operações na Serra do Rio de Janeiro, Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, por volume de faturamento curricular, uma rentabilidade assim, incrível, né? Cidades que também não são tanto, pega Friburgo não é uma cidade grande, na Serra do Rio de Janeiro, né? Mas assim, a gente atua, e aí a gente, vamos falar aí, por longo prazo, a gente hoje em dia atua em cidades a partir de mais ou menos 200 mil habitantes, só que como a gente tem certeza que cabe pelo menos dobrar de tamanho a empresa, a gente está com 200 e poucas operações, daí até mais, tá? Eu estou sendo conservador aqui. O objetivo é ter pelo menos umas 400 unidades. Você com certeza vai acabar atuando em cidades menores, né? Boa. E um franqueado ideal seria o dentista que ele já tem um consultório ou já trabalha e ele pode trazer esse nome para a clínica dele ou um investidor, sei lá, um administrador que geralmente investe num negócio desse? Boa pergunta. O que acontece hoje em dia? Qual é a fotografia atual? Hoje em dia,
eu diria que mais de 80% não são dentistas, tá? Até porque... É mesmo? Foi por isso. A gente pensou no modelo que tivesse só todos os terrenos riscos, etc., para poder vender para investidores, né? Vamos chamar assim, pessoas normais, sem os ameaças, né? Então, hoje em dia, a fotografia do investidor nosso você está falando aí de uma faixa etária entre 40, 50 anos, ainda é mais masculino, muitos engenheiros é interessante, mas você tem um pouco de tudo também. Você tem pequenos assets, fundos de investimento menores, que os sócios têm um ganho interessante e também gostam na física de investir em economia real. Você tem cada, obviamente, dentista. Tem a gente tem um dentista na rede que o principal, nesse caso, ele começou como um dentista, professor, muito, muito credenciado, e hoje em dia tem 14 operações no Nordeste, São Paulo, Rio, mas a grande maioria atual são não dentistas, né? E aí, só que quando a gente fala aí de dobrar a rede, acho que com certeza algo que a gente discute muito lá dentro é unificar isso aí, ou seja, pegar um dentista que talvez precise da força de uma marca, precisa de uma máquina de vendas, marketing, estrutura de apoio e transformar numa ortoprática. É um caminho, sem dúvida nenhuma. Talvez clínicas menores, 3 a 4 cadeiras de atendimento, não clínicas tão grandes, mas faz sentido. Era algo que a gente não pensava até pouco tempo atrás, mas que a gente está começando a considerar, né? E tem um negócio também que, eu não sei, você poderia completar para nós esses dados, que talvez seja uma percepção minha, mas talvez vou falar até uma besteira, mas o Brasil, bom, dente todo mundo tem, e aí todo mundo é um potencial cliente, automaticamente é um mercado muito bom. Mas no Brasil, em especial, eu percebo que, diferente de alguns outros países, algumas outras estruturas, o pessoal cuida mais dos dentes. No Brasil? No Brasil na verdade, é conhecido como o país que tem um dos maiores, se não a maior, comunidade de dentistas, né, no mercado, e consequentemente isso acaba acontecendo, né? Você tem mais gente, apesar de ser um país continental, né, tem um lado bom, né, disso aí, que é muita demanda, mas sem dúvida o Brasil comparado a outros países, ele, assim, na verdade é um pouco da questão latina, né? O latino, no geral, ele é mais preocupado com a estética, e aí você pega esse lado também, final das contas, do dente, né? Eu acho que é preocupado como um todo, né? Aqui o pessoal tem muito creme, né? Passa muito creme na pele e tudo mais. Mas eu penso assim que algumas culturas, talvez até algumas países mais asiáticos, mas o pessoal se cuida menos. Com certeza. Pode de dentro. Eu morei na Europa há alguns anos, é impressionante. Os países é impressionante, assim, não tem esse cuidado, por exemplo, com dente como a gente tem aqui, né? E eu acho que por terem vindo marcas que dão mais acesso ao tratamento já há algum tempo para cá, você está falando de ortoprático, quase há 16 anos, isso ajudou também. Então tem muita gente que se preocupa, que prioriza isso, né? E como que você vê, por exemplo, esses mercados de fora? Ele é ruim, então não vale a pena entrar? Ou ele é bom porque o pessoal, de repente, não está se cuidando tanto, então o mercado ainda está muito cru, dá para fazer uma expansão? Pra gente, ortopride, a gente não gosta de se distrair, né? Então a gente tem, obviamente, propostas. Vamos abrir na Flórida, vamos abrir em Portugal. Eu acho que eu particularmente tenho 2 pontos aqui, né? E esse primeiro ponto, todo mundo, no fim das contas, lá no comitê, é unânime. A gente não quer se distrair, a gente acha que tá para dobrar de tamanho no Brasil. Então vamos focar no Brasil. Por que a gente vai abrir 1 ou 2 operações, sei lá, em Lisboa, uma operação em Miami e Orlando, e parar de olhar as 200 e poucas aqui com potencial de dobrar, né? Então, esse é o ponto 1. Ponto 2 é o modelo que a gente prega, que é um modelo muito comercial. Quando eu falo muito comercial, você está falando que mais da metade dos funcionários das clínicas ortopédicas são da área comercial, talvez não funcione um gigante. Vou dar um exemplo mais prático para vocês entenderem. Hoje em dia, boa parte das vendas do ortoprático são vendas de impulso. E depois a gente trabalha a retenção. É vendas de promotor de rua. Você está em vários lugares. Aqui mesmo em São Paulo, você tem lugares de alta densidade populacional passando na rua. Guarulhos, por exemplo, um exemplo do Rio, Caxias. Panfletagem panfletagem não, é abordagem. Dá que duvida para entrar. Então, assim, mais de 50% Venda ativo. são vendas ativas. Então, assim, você tem outras metodologias. Você tem um representante de vendas que visita o comércio local, as escolas, etc.
você tem o digital, né? A gente como franqueador investe muito forte em buscador, em meta, etc, para gerar agendamento de consulta para os franqueados, mas assim, genuinamente, muita venda é ativa. Então a gente tem países da Europa, Estados Unidos que assim, que priorizam, né, a pessoa tem um distanciamento, ela não quer ninguém que chegue perto dela, que vá tocar, que vá convidar para outra. Assim, a gente tem dúvidas que o modelo original daqui funcionaria em alguns países. Então, assim, resumindo, para não se distrair e porque o modelo talvez tenha que sofrer adaptações, a gente prefere focar em dobrar a rede aqui no Brasil aí, para depois quem sair qualquer coisa lá fora, né? A gente até tem muitos franqueados morando fora, a gente tem franqueados, alguns em Portugal, a gente tem alguns nos Estados Unidos que tocam as clínicas à distância, mas assim, nunca realmente quis efetivamente, vamos abrir esses lugares. Não, onde mora, eu quis. E Talvez seja aqui no Brasil, e aqui no Brasil, você tirando nesse contexto de fora aí, que vai ser pro próximo podcast, quando você vem aqui gravar, que já vai estar com 700, 800 unidades, provavelmente ano que vem. Então, aqui no Brasil, e o mercado aqui? Porque você falou que tá mais centralizado no Rio de Janeiro, depois São Paulo. A gente tem 3 mercados que são os principais a nível de quantidade de clínicas, né? A gente tem Rio de Janeiro com em torno de 80 e poucas clínicas, São Paulo em torno de 60 e Minas Gerais em torno de 25, quase 30, tá? Então esses 3 mercados representam a grande fatia da Ortopraz. Agora, obviamente, São Paulo, quando você fala São Paulo Estado, só com 60 unidades, tem capacidade de dobrar. Então, quais são as regiões mais prioritárias hoje em dia? Região Centro-Oeste, né, que a gente tem já boas operações, a gente tem bons exemplos para mostrar quando tem o candidato, pode visitar, pode falar com o franqueado. Case validado, né? Case validado pelo Distrito Federal, tem case super validados, 5 a 6 operações. O cara tem 5 a 6 operações, o grupinho tem 3 sócios. O Goiás, a gente tem 2 ou 3 operações que estão indo bem também. Então, assim, tem espaço no Centro-Oeste e tem cases de sucesso muito próximos. Então, é o foco nosso. São Paulo, Estado, ainda tem, né? A gente acha que vai para ter 100, 120, ter 60, né? Obviamente, Nordeste também, mas acho que o Nordeste é um pouco mais complexo de operar. Sul do Brasil também é muito interessante. Como está distribuída essas 60, Zé? Elas estão... Quantas estão dentro do estado de São Paulo? Pouquíssimos, 12 e pouco. Mais interior? Maioria interior. Tem bastante espaço interessante, vamos chamar assim, na Grande São Paulo, né? Na Grande São Paulo. Aqui no aqui. Ele tá sentado um candidato ontem no escritório que ele mapeou aí 4, só a gente tem uma noção matemática, né? Um cara muito metódico, é super legal para você tá indo visitar bairro a bairro e tal. Ele vai vir com a edição, mesmo com a gente recomendando, ele vai vir já com a própria recomendação dele mesmo, validada. Então ele fez o grupo A, B, C, D de clínicas. Como ele quer comprar 4 de uma vez, ele tem 4 opções no grupo A, B, C e B. Desses 4 grupos, ou seja, 4 vezes 4, 16. Uma região só a gente vendeu. Ele não sabia. Que é a Cotia. Cotia, apesar de que Cotia acaba mais de 1 ano. Cotia é bom. Cotia, na verdade, então, Cotia a gente vendeu e o franqueado por questões pessoais não montou ainda, tá passando o prazo. E mesmo assim cabem 2. As outras 15 regiões a gente não tem. Então, assim, tá muito espaço. Sim. Então, todas mais, assim, ABC Paulista, Baixada Santista, Qual que era? Tapoté, Penha, Legal pegar perto do metrô, né? Vila Nova Cachoeirinha, um lindo case, assim, maravilhoso nosso também. Tá, a Orthopride, ela é uma rede de franquias que tem espalhado em vários lugares uma clínica odontológica, né? Qual que é o público da Orthopride em questão, assim, de público filme e o público consumidor? Qual que é o perfil ideal para o cara olhar uma Orthopride e falar, pô, isso aqui é para mim? De consumidor final, para comprar os nossos serviços, vamos dizer assim. Eu diria que assim, uma fotografia geral, o público classe C de verdade, né? Porque tem muitas marcas, o mercado joga, assim, tudo é classe C, não. A gente é classe C verdadeira, o nosso público. Dependendo da região, um D+, tá? E dependendo da região, um B-, tá? Então, sei lá, vou pegar alguns exemplos esporádicos. Vila Nova Cachoeirinha é uma região muito humilde aqui, São Paulo. É a classe D+, C e C-.
e vai muito bem. Alta rentabilidade, os franqueados super, super satisfeitos. É um exemplo. Outro exemplo, por outro lado, Petrópolis, Serra do Rio de Janeiro. Clínica abarrotada. Mais de 2.000 pacientes. 2.000 pacientes. Aí você já pega um B, É. entendeu? Você pode comprar um ticket médio mais caro, entendeu? Pô, mas 2.000 pacientes aí, deixa eu fazer uma conta, 2.000 pacientes aí, Ativa. são R$150, 300 mil. Você tem quantos dentistas na clínica? Não, dentista você tem normalmente, óbvio que se tiver abarrotado você acaba colocando, mas no geral, a planta você tem um dentista por dia, além do responsável técnico, tá? E você tem os técnicos de saúde bucal. Nossa, TSB. faturando 300 pau? Ô, Kim, se o Paulo Escobar tivesse descoberto, ele tinha mudado negro. Ó, eu vou te falar uma coisa aí, que a gente já ouviu essa brincadeira. Pô, melhor que droga, né? Eu não posso falar isso aqui, mas eu te dou um exemplo real de ano passado. Foi a primeira vez que a gente é membro da Associação Brasileira de Franchise há muito tempo já. A gente ganhou o 10º selo de excelência esse ano e tal. A gente está há muito tempo sendo credenciado pela BF, mas a gente nunca tinha ido vender franquias na feira. A gente foi na feira no ano passado. E uma das vendas foi para um grupo que tem mais de 10 operações de uma marca bem grande no ramo de alimentação. Tá? O franquia é bem conhecido, internacional. Tal. Quando o cara olhou, o DRL falou, cara, não é possível, como é que eu descobri esse negócio antes? Estão me matando aqui vendendo hambúrguer com a margem pequena, tem que faturar muito. E o cara comprou Não, comprou 3 unidades de cara. Assim, botou pra 3 Na feira. alimentação é algo muito difícil você colocar margem, porque assim, barreira de entrada, não tem barreira de entrada nenhuma. Então tudo que você vai montar que não tem barreira de entrada nenhuma, já começa a ferrar. No caso de vocês, eu vejo que assim, existe uma barreira de entrada, porque é um nicho específico, existe bastante profissional da área, né? E você vai brigar com eles, mas aí tá jogando o jogo do volume versus preço, né? eu acho que assim, a gente tem alguns pontos fortes, né? A gente acabou criando uma marca forte nesse público, pelo menos aí Rio, São Paulo e Minas. Minas é o nosso, individualmente falando, de resultados de clínicas, é o nosso melhor mercado hoje em dia. Tá? Caraca, sério? São excelentes. BH especialmente, tá? São excelentes. A gente tem... Qual é a essência do negócio da Orthopride? A gente tem clínicas que elas são diferentes, assim, a experiência é muito diferenciada. Por exemplo, a pessoa entra, tem PlayStation, tem simulador de kart, tem pôster do Gabriel Medina dando um aéreo, uma batida, ele mostra da garagem. Então, assim, é tudo, a gente brinca assim no marketês, é tudo menos odontologia. A gente tá acostumado a entrar lá, um consultório branquinho, aquela coisa antiga, da revista, né? Tá esperando lá, meia horinha. Deixa eu falar, é um negócio completamente diferente. TV Orthopride, rádio Orthopride tocando, Wi-Fi à vontade, Game Zone. Então, assim, é uma outra experiência. Então, eu acho que isso é uma barreira de entrada importante. A gente criou um negócio, uma experiência diferente, né? E a força comercial também, né? Eu tô pensando, eu vou marcar uma sessão lá no Tucói, uma vez o pessoal me mexeu o saco, aí eu fui jogando videogamezinho, uma horinha. Tô dentista, pô. Já. Vamos, Zé. Opa, volta agora. Fica lá de boa na lagoa. Wi-Fi que capta os dados na hora. Ou seja, a gente usa o Wi-Fi para isso também. Então, é uma ferramenta que é uma empresa prima, vamos dizer assim, sócios em comum da gente, que a gente tem o Wi-Fi das clínicas e todo o Wi-Fi, quando você entra, e capta os dados automaticamente da pessoa que está navegando. E você já pode marcar ela, fazer um VMARC, um lookalike, etc. Então, assim, tá tudo pensado, né? Tem um cara que veio no podcast uma vez que. Cara, vou falar pra você, fica até chateado. Mas ele tem uma empresa de tecnologia lá, voltada para fazer algumas estruturas ainda mais. E aí, por exemplo, quando você vai no mercado, a cada X tempo, o volume de pessoas perto da onde tá o pão, eles jogam o cheirinho de pão pra parecer pão saiu na hora. Mas não, pão não saiu na hora. E aí o que acontece? E a música, eles percebem que, por exemplo, tem muita gente mais velha, eles colocam uma música pra pessoa mais velha. Incentivar elas a comprar. E aí depois colocam uma música, por exemplo, é de noite, sexta-feira, tudo mais. É uma música animada pra galera pegar o Red Bull, curtir, já animar e gastar mais. Caralho, de fazer, velho. Aí eu fiquei pensando se a churrascaria aqui do lado de você, né, que eu cheiro de churrasco, esses caras estão me enganando também. Mas é foda, né, velho? É um sensorial, né? Ajuda. E algoritmo. Puta, tem um outro cara também que vem, né, Bruno? Que ele, tipo assim, se você vai no iFood,
mercado, ou Mercado Livre, Mercado e compra uma Heineken, tipo uma Heineken, gelo e alguma coisa, ou alguma comida que você quer lá, e ele percebe que você, isso daí tá plugado nele lá, e ele percebe que você compra isso de última hora, ou na sexta-feira à noite e tudo mais, ele pega e na outra vez que você vai comprar é mais caro, porque ele percebe que a sua sensibilidade você Programa ideia. Você vai comprar por preço de loja de conveniência, não do supermercado. E que essa acontece. Comentei isso porque o pessoal às vezes subestima a capacidade de uma rede trazer know-how e tecnologia Exatamente. para realmente. Não dá pra dizer nem que é o futuro, isso é o presente, né? Um montão de negócios, você está. Como que está estruturado? Tem uma coisa verticalizada? Você fornece alguma cadeia de sul para a galera? Como funciona isso? Não, a gente, na verdade, a gente tem uma área de compras, a gente faz as negociações em massa para ter o melhor preço, mas o franqueado ele compra direto dos parceiros, tá? A gente não passa pela gente, na verdade, a gente não tem nem plataforma, né? A gente tem as parcerias, tá? Desde a cadeira odontológica até os insumos básicos, etc. E o franqueado compra direto, e a gente tem o controle com os parceiros de volume de compra e tal, mas não. Porque o maior volume é serviço, né? O maior volume de material é uma clínica com poucos ativos, né? Se você pensar. Você tem a cadeira odontológica, o principal ativo, computador, o resto, basicamente, é borrachinha, é o metal do aparelho, é a resina, entre aspas, né? Que é uma resina já igualando transparente. Então, assim, você tem muito pouco estoque de baixo valor, né? De baixo volume físico, e, na verdade, é experiência. Eu sempre isso, é isso aí. Você é bem atendido, a clínica tá bonita, alegre, limpa. Isso. E mais gestão, né? Gestão, exatamente. Mas tem uma ideia de repente, verticalizar alguma parte, como uma cadeia de insumos, com alguma coisa na volta? Talvez. Estamos pensando muita coisa, né? A gente está com 3 grandes projetos aí dentro da casa, né? Um ainda mais focado nos serviços de estética que a gente tem, outro é uma parceria grande com uma empresa do nosso mesmo ramo, vou chamar de odontologia. A outra, a gente fez uma parceria agora importante para a maior marca de alinhadores transparentes do Brasil, né? Virou sinônimo de categoria Invisalign. A gente veio o Invisalign um formato diferenciado. Então, assim, a gente tem, digamos que já tem bastante sara para se coçar. Tem os 3 projetos grandes lá dentro, além da parte de venda de franquia. Acho que tem muita coisa para acontecer, né? Muita coisa para acontecer. Boa. E aí também uma coisa importante, né? A estratégia que vocês estão fazendo sobre acoplar a parte de estética, né? Com certeza. Porque acaba que você já tem um paciente, né? Hoje em dia a gente tem mais de 200 mil pacientes ativos, né? Acho que nesses 15 e aí quase 16 anos a gente tem, 2 milhões de pessoas na base. Vai ser hoje em dia ativo, efetivamente. Quando a gente fala ativo, é pagando a mensalidade todo mês. A gente tem mais de 200 mil pessoas. Então, assim, você já tem aquela pessoa ali, ela tem uma média de retenção de pelo menos aí 1 ano e meio usando o aparelho, né? O principal produto. Então não tem por que a gente não acabar não ofertando. Ela acaba gostando da marca, gostando do serviço, gostando da clínica. Você não ofertar outros serviços que também são praticados pelos dentistas, né? Uma coisa também, esse é o ponto, né? Você não começar a encher a clínica com vários perfis diferentes. São 3 perfis, basicamente, para a clínica. Parte administrativa, parte comercial e a parte técnica, que é dentista. Então, tudo que vier do mundo da saúde, da estética, que seja prescrito, seja aplicado, etc., por dentista, poderia ser algo que a gente vai incorporando lá no portfólio, né? Quais são os serviços estéticos? Estético, hoje em dia, a gente tem ácido hialurônico, intox, a gente tem bioestimulador e, vamos lá, agora você me pegou, o terceiro é preenchimento. Enfim, tá? Por enquanto são esses 3. Preenchimento labial. Quanto você representa do faturamento? Pequeno. Principal ainda, vamos chamar aí, uns 80%. Depende. As melhores clínicas já têm 70% só de aparelho e 30% de outros procedimentos. Mas a média, eu diria que de 15% a 20% são outros procedimentos e o restante todo é aparelho. Ou seja, parcela e venda de aparelho. Esse tratamento, eles tem recorrência comigo? Tem, né? Isso aí, todos. Botox. Eles você pode fazer de 2 a 3 vezes por ano. Todos eles, né?
Limpeza, própria limpeza dental, 2 a 3 vezes por ano. A gente vende kits de higienização, de escovação. Talvez você pode ter que comprar com uma boa frequência. Que mais? É, clareamento. Clareamento também. Você pode fazer o clareamento com 2 vezes por ano. Então, Da lousa é clareamento, se tiver comparando? que é? Clareamento lá. O ideal não. Sempre, olha ali, Del. Especialmente ferro, né? Especialmente é o melhor, né? Tira e faz um... Saiu já faz um clareamento. Exatamente. Já entra numa outra recorrência. Já. Exatamente, é isso. Tô vendo aqui no site de vocês que vocês fazem um trabalho com influenciadores, vários, sei lá, garoto propagandas, influenciadores, Caio Castro, Lucas Chumbo, Gabriel Medina. Fala um pouco sobre esse universo de Essa estratégia, né? essa estratégia de divulgação, de, né, influenciadores, embaixadores da marca, quanto de retorno isso pode trazer, não financeiro, mas para a potência da marca. Eu acho, assim, isso sempre foi também um DNA nosso, né? Aquela brincadeira que a gente falou, né? Em marketing de tudo menos odontologia, né? Nosso público-alvo principal que usa o produto, o serviço, são jovens, né? Então a gente quer ter uma marca jovem, feliz. A gente sempre brincou muito com esse DNA de adrenalina, energia. Então, por isso que a gente tem surfista, Caio, que era só ator, hoje em dia é piloto. Então a gente quer ter um negócio um pouco diferente. Você olha talvez outras marcas, você vê uma coisa um pouco, talvez embaixadores mais sérios, mais assim, populares no sentido de ser popular, para a classe social que você atinge, né? CD. A gente se propõe mais em ter gente que dê um DNA de juventude para a marca e de aspiracional, né? Então você pega o jovem, Brasil, classe D mais C, pô, vai entrar numa clínica, vai ver o Gabriel dando um aéreo lá, vai poder usar um PlayStation e tal, então você é sempre aspiracional. Que Pega eu lá outro dia. tem um trabalho, exato, tem um trabalho muito tempo para popularizar a marca ali de paciente. A gente teve muitos anos no futebol, né, também, primeiro, né? Então, a gente patrocinou o Corinthians aqui, patrocinou o Santos bastante tempo. Você é corintiano? Sou flamenguista. Tá vendo? Você trabalha no West. Participamos do Flamengo há muito tempo. Hoje em dia a gente ainda patrocina o Fluminense, só com um projeto bem diferente, muito bacana, que a gente está super aberto se outros clubes pensarem dessa forma também, que às vezes o clube ele pensa muito só no patrocínio de marketing, né? Nesse caso, o que aconteceu, a gente montou uma clínica pequena no Centro de Treinamento Fluminense, chamado Xerém, né, que é muito conhecido, que forma muita base de bom jogador. A gente montou uma clínica lá, a gente faz o atendimento toda a base de atletas e do feminino, que é o que a gente faz bem, né? Odontologia, ortodontia. E em contrapartida, o Fluminense está a propriedade de marketing pra gente. Ou seja, não é um contrato de marketing, é um contrato de prestação de serviço. A gente faz bem para a base inteira. Todo mundo sabe, hoje em dia, a gente estava falando um pouco do papo de longevidade, tem um pouco a ver, assim, todo mundo sabe que a odontologia, não só a medicina, mas a odontologia também ajuda no alto rendimento de atleta, então é um formato diferente. A gente montou, ajuda a molecada, ajuda as meninas, o profissional, e em contrapartida tem logo na camisa, tem rede social, tem logo microfone de entrevista do Fluminense, assim, esse é o único clube que a gente está hoje em dia, porque a gente trabalha dessa forma. A gente já teve, da forma tradicional, vários clubes, né? Mas hoje em dia a gente é focado mais nisso, ou seja, pessoas ligadas a esporte, adrenalina, juventude, para dar esse ar para a marca, né? Quando são qualquer gente, né? Eu acho o número que o Bruno tinha beirado era 75 unidades, ou talvez até 100 unidades. Vocês querem expandir 2026, 2025, que é a meta. A meta a gente, o ano... Isso é 50% a mais, né? Então, até o final de 2027, ou seja, está falando de quase 3 anos aí, a gente quer estar com 300 unidades. Caraca, 2 anos? 3, né? 3 anos? Cinco, Hoje 24 tem 16 meses. Esse ano aqui nós já estamos em abril, já estamos quase puxando... 10 por mês. É isso? Não, vou fazer a conta aqui, não. São 3 anos. 3 anos. A gente está falando uma meta 33 unidades por ano. Você está falando de... Quantas unidades a mais? Mais ou menos 3 unidades por mês. 2 a 3 unidades por mês novas. Mas tem vezes que você abre mais, abre menos, vendidas e abertas, né? E tá, é o que a gente quer. Ela tendo fluxo já? Cara, apesar obviamente, tá no momento de juros altos, né? Então, quando o juro tá alto, isso mexe, às vezes, um pouco aquele investidor que ele olha muito ali
Não é na verdade que ele olha muito pro número, na verdade todo mundo olha muito pro número na hora de investir, mas tem gente que gosta de economia real. Então, para quem gosta de economia real, não muda muito. Cara, assim, o cara não é um cara, por mais que tenha sido democratizado, investimento em bolsa, em cripto, etc. Aí a beleza do Brasil, o Brasil é um país continental. Ainda tem muita gente que gosta de comer de verdade, quer abrir comércio, quer ver aquela coisa, quer ter uma clínica, quer ter um restaurante. Então a gente tem muita gente nessa linha. Então, isso, né? Essa parte do investidor não afetou muito. O que afeta, obviamente, às vezes aquele cara que vai botar um pedaço do dinheiro que é mais ligado no deixar na renda fixa e tal. Então, assim, só que eu acho que não teve momento de juro mais alto que esse momento, né? Então, assim, a tendência. E assim, o juros está alto e continua vendendo, né? E qual que é o segredo de vender franquia? O segredo de você ter constância, o segredo da seguradora, né? Da franqueadora. Qual que é o segredo da franqueadora para conseguir vender bastante franquias assim em tão pouco tempo? A fórmula da Coca-Cola não dá, né? Mas a gente, brincando aqui, a gente acha que é algumas dicas, né? Acho que primeiro você tem que ter uma boa infraestrutura de suporte, você tem que ter, tá claro, né? O franqueado tem que ver o escritório, os treinamentos. Outro ponto, ser verdadeiro e aberto. A gente faz mesa redonda de 2 em 2 meses lá na franqueadora com os franqueados, assim, Chama todo mundo lá? não, nesse ponto. Isso é uma prova. Normalmente vão 50, 60 franqueados em cada ida dessa, que representam mais de 100 clínicas, que a maioria tem mais de uma. Então, assim, aí o cara bate-papo mesa aberta, assim, se você não tem, esse é um ponto primeiro, você não tem o que esconder. Esse é um ponto importante. 2, ter uma infraestrutura de verdade de suporte, né? Por mais que, de novo, o Brasil é muito grande, acho que o digital veio para ajudar, mas tem também dar treinamento físico, tem que fazer vizinho com a loja, tem que fazer investimento em marketing de verdade. Então, acho que basicamente é isso. Não tem muito. Que, quando você vê algumas marcas, talvez que. E tem tanto contato ali com os fundadores da empresa, com os diretores, foi um negócio. Já na equipe de frente. Assim, a gente cozinha aberta. Todos os franqueados têm meu WhatsApp, tem do nosso fundador. E quais são os principais indicadores que você, quando você olha um franqueado, dos números dele, que você bater no olho já tem clareza de que algo ali tem que ser melhorado naquela área. Franqueado que já existe? Eu acho que o ponto importante acho que sem dúvida é a retenção, porque isso o franqueado tá faturando pra caramba, tá perdendo pra caramba também. Eles têm umas operações assim, né? O cara conseguiu ter a magia de vender bem, muitos reteou um vender. Mas o negócio tá apurado, um barco tá furado. O cara paga no boleto, no cartão, como é que faz? Se pagar no cartão, fica fácil retendo. Sempre foi majoritariamente, até pelo público original, não tem crédito no cartão, né? Não é um business tanto de cartão de crédito por enquanto. A gente sempre foi muito forte no boleto. Quando veio o Pix, cara, Pix. Mas se você lançar o cartão sem vai, vem um TZ. A gente teve uma experiência, mas acho que talvez pelo parceiro que a gente escolheu na época, não foi tão bem pedido. Parceiro que ele gerava, ele estudava o crédito, né? Na verdade, o core business da empresa é estudar os core da pessoa. E aí liberava um cartão, liberava todo mundo no cartão. Então, assim, pra ser a primeira experiência. Cara, a gente já tá bem sem fazer isso. Vamos fechar quieto aqui. Então, assim, hoje em dia Pix e boleto. Mas, ó, o que acontece? Tem muito. A gente tá tentando motivar muito, né? Os pagamentos por aplicativo, né? A gente tem um aplicativo do paciente, uma proteção. Mas, ó, se o cara pagar no cartão, mas ele tem que todo mês mexer no leite mesmo? No segundo mês, você não pagar, você fala... eu não poder. É por isso que acaba pagando. Então não vai. Até que não consegue agendar a próxima postura. Por isso não coloca o cartão mesmo, porque ele vai pagar mesmo, ele vai lá, tá? Ele fica um pouquinho estravado, né? Queria falar, podendo ler. E geralmente, na verdade, acho que você tem duas características aí. Você tem o perfil consumidor e o perfil comprador. Às vezes o perfil comprador é total, hein? Isso aí. Que é o perfil consumidor. Pela faixa etária, às vezes é o pai, a mãe que compra, né? A gente vê porque mês muito bom para ele, por exemplo, são meses de férias. Porque público nosso, real, majoritário, é aquele público que, assim, não sai tanto de férias como a gente sai, no sentido assim, não, vamos ganhar nota fora, vamos ganhar para o céu. Na verdade, às vezes usa o tempo e o dinheiro
tempo para agendar consulta para os filhos, poder ir tranquilo com calma. E o capital financeiro para investir na saúde ali. Na saúde, na estética. É isso aí. E você sabe que isso cabe talvez até uma explicação técnica sua, porque assim, uma das coisas que eu percebo, você está conversando com o colega que tem lá na escola, eu tava falando pra ele, cara, você sabe que você tem dois perfis, o perfil comprador e o perfil consumidor. E os dois têm que comunicar diferente, preço, anúncio, tudo. E ele não faz isso, né? E de alguma forma o cara que quer consumir, ele que fala, né? Ele que escolhe, geralmente. E escolhe mesmo, porque, por exemplo, a minha filhinha de 5 anos, ela já começa a decidir o que é pra pedir já. Aonde que ela quer. E se ela bater o pé e falar que ela quer a outra escolinha, cara, se não for uma coisa do mínimo, sabe? Tipo, tá sendo animada, fala assim, acho que ela gostou lá com as amiguinhas, então vou colocar lá. Então tem os dois ali pra se comunicar, né? Concordo. Às vezes você não tem capital para fazer as duas coisas, mas concordo plenamente. A gente não é bom na questão de capital, mas a gente, mais como estratégia, a gente comunica um pouco mais pro final, ou seja, pro que vai influenciar. Eu quero ir na ortoprática, eu quero ir na tal lugar. Ou seja, pro jovem ali, que uma parte consegue ele mesmo pagar, a outra parte ele vai pra mãe com o pai para pagar. A gente vai mais neles, para tentar fazer uma marca atrativa, love brand, né? Vamos dizer assim, né? Como CEO do grupo, quais são os maiores desafios que você tem lá e quais são as tarefas principais que você faz? O papel principal aí desse cara. Hoje em dia, né? Isso varia muito, né? O mercado está muito volátil, né? Nesse ano, acho que 2025, novas parcerias, esses 3 grandes projetos, abrir essas 3 frentes que não foram simples e são muito importantes, são 3 grandes balas de prata importantes aí pra gente. Expansão, sem dúvida nenhuma, ajudar o time de vendas de franquia na expansão. E eu acho que um pouco também, de alguma forma, o operacional, apesar de que a gente tem uma estrutura lá, eu acho que o meu papel, ele reflete muito a estrutura. Tá aí o momento eu já falei, tá passando por um momento X. Mas hoje em dia, a parte operacional mesmo, a gente tem uma equipe boa, tem uma pessoa forte, macho também. Então, assim, parte comercial, para ajudar o franqueado a vender mais, para ajudar o franqueado a funcionar bem na área clínica, a gente está bem coberto, né? Então, eu acabo olhando outras coisas. Estou olhando uma visão de futuro, de médio e longo prazo. Eu já estou muito envolvido em tecnologia, né? Não falei no início, acho que esse é um ponto importante. Como é que o negócio vai mudar a nível de serviço e produtos e a nível de ferramentas para reter, para atrair. Tecnologia número 1. Número 2, novos negócios. O que tem a ver com tecnologia e não tem. Então, são parcerias estratégicas, né? Expansão, que quer dizer venda de franquia, relacionamento com stakeholders, Associação Brasileira de Franchising, Conselho Federal e Regional de Odontologia, né? E, obviamente, um olhar como um todo para a empresa, né? Já um setor de retenção, apesar de você não ter não com isso, né? Mas retenção de bem qualidade na sua tá. Como que funciona? Como que se aplica isso na prática? Como que dá esse apoio? Semanalmente, reuniões? O tempo todo, né? Reunião, muitas também digitais, né? À distância, às vezes com pro grupo de franqueados, às vezes individualizado, mas tem bastante. Por exemplo, tem a parte de retenção de qualidade, vamos chamar assim. A gente tem alguns dentistas dentro da equipe da franqueadora, e quando esses dentistas são responsáveis por dentro, a gente tem um RP próprio. E dentro do nosso RP, o RP é um RP montado em cima do nosso modelo de negócio. Então a gente consegue olhar lá se o dentista, qual dentista está retendo mais pacientes, qual dentista está retendo menos, qual dentista está atendendo rápido, qual está atendendo devagar. Então, assim, a área técnica dos nossos dentistas olha isso e trabalha isso com o dentista. A área de operações olha isso e trabalha com os administradores. O comercial, bem, você está botando para dentro o paciente, cara, tá entrando e saindo. A venda tá no nível, ele entra, paga um parcela e vai embora. Então tem. E aí, o mais importante, que eu acho que fecha essa tua pergunta, que é algo muito recente que a gente criou. A gente criou o painel, o Real Pile, que a gente elegeu, inclusive conversando com os principais franqueados da rede, a gente elegeu 12 KPIs, são os mais importantes para você analisar uma clínica. E isso é real time, todo mundo vê isso. Franqueado não vê de todo mundo, franqueado dos top 5 e os bottom C. Tá, e aí ticket médio, dias sem vender. Tudo pra ele saber se Cara, a saúde é boa ou não tá.
Acontece muito de repente alguém ter um desempenho acima da média, você pegar o cara e falar assim, pô, filho, o que você tá fazendo? Isso É só você tem que ter essa humildade. Sempre, sempre, sempre. Pega, bota numa live pra falar o que tá acontecendo, traz pra mesa redonda. Qual que você acha que é a principal característica que tem esses outliers, esses fora da curva aí, que acaba se destacando? Barriga no balcão, né? Tem sempre alguém ou alguém, pelo menos um sócio operador que tá ali olhando o negócio sempre no menu. Número 2, aplicar a fórmula, tem uma fórmula. É receita. Receita tá na mão dele. Esse eu não sei. Melhores eu escolhi leio e não sei. Porque, e assim, eu acho que é normal, acontece com todo mundo. O franqueado abre, começa a faturar bem, ele acha que ele sabe sozinho. Então ele vai fazendo o modelo dele. Então, assim, basicamente esses dois. Tem um sócio olhando o negócio o tempo todo e que faz a receita de voo. O mercado ele tem se tornado cada vez mais dinâmico, né? Por exemplo, o modelo de anúncio, o modelo de marketing, o tipo de comunicação, redes sociais, tudo isso daí vai gerando um consumo ali de tempo e também muito know-how ali de vendas mesmo do próprio franqueado, né? Eu imagino que isso é interessante, principalmente nesse tempo de hoje. Por exemplo, você desde de tráfego e tudo mais. Mas a minha pergunta, na verdade, vindo disso, é o seguinte, tipo, no começo, no meio e de repente no futuro, em que momento a gente consegue investir em quais tipos de meios de comunicação? Qual a ideia que eu vou dar para você? No começo, tráfego pago, regional, tudo mais, talvez ads, Google, Facebook, o Meta ali, Instagram, tudo mais. Depois de tanto momento, hoje vocês investem, sei lá, em rádio, TV, e aí talvez num terceiro momento muda de novo o jeito de investir O franqueado ou o franqueador aí? o franqueador. Porque o franqueado, ele teoricamente, ele dá o capital para vocês investionam. Sim, tem o fundo de marketing também. Apesar do que é muito franqueado também investe mais, né? A gente teve vários momentos, com certeza. A gente teve um momento de massificação da marca para o público-alvo comprador de serviço. Ou seja, a gente foi durante muito tempo uma marca de marca patrocínios. Então era, ao mesmo tempo, patrocinando Flamengo, Santos. Tudo em massa isso. Tudo massa. Então, esse foi um momento. Flamengo, Santos, Corinthians. Mas quantas unidades estavam já para estar patrocinando? Já eram. Com certeza. Quando eu cheguei lá, já acontecia e tinha quase 100 unidades. Já deve acontecer bem numa época de 50, 60 unidades, mais ou menos, tá? Isso durou por muito tempo, né? Hoje em dia a gente migrou para uma marca que prefere estar mais entranhada no que o nosso franqueado talvez ainda não saiba fazer bem e no que muda muito rápido, que é a parte digital. Então, boa parte dessa verba, então, marketing digital, que aí são várias coisas, né? Você tem desde, sem dúvida, buscadores, você tem Meta, TikTok, a gente já começou, por aí vai. CRM com inteligência artificial embarcada, Wi-Fi com captação de dados, e aí por aí vai. Então, assim, é mais isso e os embaixadores de marca. Basicamente, a gente faz isso. Os embaixadores de marca, eles fazem posts semanalmente? Depende de cada um, né? Alguns deles é um modelo de Act Família, ou todos é contratável? Você está com prefere, você está com muito dinheiro, sabe? Não, pior que nem não acho que a gente é legal porque a gente, na verdade, a gente constrói relações muito duradouras, ou seja, vou dar dois exemplos claros para vocês. Gabriel Medina, a gente foi pro 8º ano por aí. Sério? Então, assim, a gente tá muito tempo com o cara. Mas dá muito resultado? Dá resultado, dá peso pra marca. Eu mesmo sou aquele lá que tirou a fonte, assim, mas quando eu coloquei um aparelho lá pra você. O Caio Castro, a mesma coisa. Caio Castro deve estar também os 7º, 8º ano. Então, assim, são relações duradouras. Acaba tendo um amorzinho pela marca também. Então, mas não temos o projeto de equity. Equity não.
Então, a gente não acredita muito nisso. Acho que tem exemplos importantes que deram certo, mas tem muitos exemplos que deram errado, que é normal. Vida, às vezes, o famoso do embaixador muda completamente, aí a marca tem que estar atrelada a isso. Pô, É complicado porque o carteirinha pessoal é sempre. é isso. É normal, ser humano, né? E você sabe o que vou dizer, vou mandar lá a pergunta? É que o modelo de Act for Media é um modelo um pouco desafiador, porque, infelizmente, contudo, consome entretenimento. E entretenimento, muitas vezes, é exceção de linguiça, até mesmo é confusão, é tititi daqui, tititi dali. O próprio Neymar mesmo, aquele negócio que saiu agora aí, é toda uma estratégia dele, né? Só que de alguma forma, se isso está muito bem alinhado, pode impactar, né? Pode ser uma má execução numa estratégia dessa, outra, obviamente, tipo, no caso do Neymar, foi uma estratégia de marketing, claramente foi uma estratégia de marketing que ele fez aí recentemente. Mas poderia ser um caso pessoal e você tá atrelado e a marca vem a. Lembra da JBS que o Tony Ramos do nada veio e começou a fazer pronunciamento que, ó, eu não sabia que tinha para pensar em carne. Foi, no caso, você foi empresa, né? Mas ele saiu queimando a largada, né? É delicado, né? De novo, tem vários casos bem-sucedidos, mas é uma estratégia que a gente prefere não fazer. Pô. A Arthur Pride, ela foi fundada em 2019 e hoje é 2009, né? 2009 e hoje já tem mais de 200 unidades. Você participou em algum momento dessa história aí que teve uma virada de chave? Ou passaram por alguma rodada de investimento? Ou em algum momento ali o jogo mudou? Não, eu entrei no momento desse, eu entrei na aquisição parcial da empresa, né? Parte dela por outro grupo, e eu vi claramente uma mudança, né? De governança. De novo, lembrando que eu falei nisso, sem mexer no DNA principal do negócio e da empresa. Mas sem dúvida, e cara, dentro dessa jornada a gente teve alguns outros capítulos, teve pandemia que mudou muito o negócio, a gente teve um outro negócio que depois a gente acabou saindo, a gente teve, obviamente, conversas para eventualmente M&As, ou parcerias. A gente viveu bastante coisa, né, nesses últimos anos aí. Boa. E os próximos classes aí? Tem mais franquia? Por enquanto é isso. Bolsa de valores? Não deixa, não. Acho que Nada. acho que o Bolsonaro tá longe, né? Tá quanto tempo que não tem o IPO e tal. Não, cara. A gente quer ficar quieto no nosso canto, fazendo a fórmula do bolo, mas embarcando tecnologia o tempo todo, embarcando parcerias estratégicas e chegar nesse número que a gente falou aí. Acho que pelo menos crescer 50% o número de unidades nos próximos 3 anos. Uma curiosidade que eu tenho, né? Você falou sobre quanto tempo não está tendo o IPO e tudo mais. Você sabe me dizer, não sei, uma pergunta aqui. Por que no Brasil é um pouquinho mais difícil fazer os IPOs? As empresas não têm esse acesso mais fácil? Ou um motivo específico? Você sabe qual é? Eu acho que quem vai dar uma explicação mais técnica é o pessoal de mercado financeiro, mas assim, o que eu vejo, o problema de não ter nos últimos 2, 3 anos aí foi uma questão de valuation mesmo. As empresas estavam muito supervalorizadas, os múltiplos estavam até muito para o mercado de tecnologia também, né? E hoje em dia, cara, teve um acerto de empresas que estavam avaliadas a 15, 20 vezes múltiplo, estão a 5, 6 a bolsa. Todo mundo fala que a bolsa as empresas brasileiras estão baratas na bolsa, você vê? Grandes empresas sendo negociadas a 3, 4 vezes o lucro, 5 vezes o máximo. Então, assim, eu acho que tem um ajuste de mercado importante, né? Mas você tem um ponto na tua pergunta. Eu acho que o processo, né? De novo, no meu background não é mercado financeiro, mas eu acho que o processo de abertura de capital é muito mais complexo aqui. Você vê em vários outros mercados, assim. Outro dia, até um familiar meu participou de uma abertura de capital nos países, na Escandinávia, que é simples. Vários empresários de capital, normal, não é uma coisa, né, assim, é uma coisa mais clássica. E também até o próprio... Eu estava ouvindo uma palestra na semana passada até, com o CEO
na nova bolsa, né? Com o projeto uma nova bolsa e para concorrer com a bolsa atual. Tinha logo no Rio de Janeiro lá atrás. Teve a bolsa, na verdade, que migrou para São Paulo, na verdade. É. E tem uma nova bolsa que eles falam, não é a nova bolsa do Rio, é a bolsa no Rio. Ela vai estar fisicamente no Rio, mas ela vai operar Brasil. Mas onde é que eu quero chegar? Foi um dos pontos dessa palestra. O CEO da empresa, que tem um fundo de investimento gigantesco por trás, né? Já existe um projeto, tem mais de 100 pessoas trabalhando, já tem escritório. Se não tiver nenhuma mudança, essa bolsa começa a operar no final do ano, inclusive. Ele estava comentando isso, que assim, o Brasil, se eu não me engano, no Brasil não, na Europa, o único país que não tem duas bolsas, tá? Pelo menos duas bolsas, é a Espanha. E aí ele não comentou isso, mas eu sei que eu morei na Espanha. Na verdade, só deve ter uma, porque na verdade tem a bolsa da Catalunha e a bolsa da Espanha. A Catalunha se considera um país. Então, a Argentina tem duas bolsas. A gente até brincou, falou, ó, pô, perdemos 4-1 e a Argentina no mercado fazendo tá dando 2-1 na gente. Então, assim, o Brasil também tem isso. Só existe uma bolsa. Isso também dificulta, centraliza, canaliza toda. E é engraçado, né? Por exemplo, a JBS abriu cotação, as duas bolsas, Nasdaq e na brasileira, bicotação, né? Bilateral, tal, sei o quê. Aumentou 40% o valor da ação no dia. É tudo muito estranho, porque é a mesma empresa, é mesmo tudo, só que Para os Estados Unidos tem duas grandes bolsas. Eu acho que tem várias outras secundárias também. Eu acho que tem uma questão também de ciência do mercado financeiro, tá, questão de desenvolvimento de mercado importante, né? isso que eu tenho uma coisa fácil de também, é que no mercado brasileiro surgiu duas bolsas novas, que é a BBC, a gente participou do projeto, desenvolveu uma parte, que é Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, uma bolsa diferente, elas são situadas assim, e a BBCC, eu acho. Essa eu não participei, mas sabia que estava rodando, que é Balcão Brasileiro de Comercialização de Carbono. Ó, você chegou a fazer? Ouvi falar. É, cara, que tem alta, hein? Com certeza. Tá valendo muito. E, cara, é assim, uma das coisas que quem gosta de escutar podcast, uma das coisas que gosta muito também é escutar audiolivro e ler livros também, né? Então, a gente tem pedido para os nossos convidados trazer livros e comentar um pouquinho sobre por quê. Porque é uma indicação sua, né? Você trouxe alguns aqui para nós. Eu sou do livro físico, eu gosto, então eu trouxe dois aqui. Um que eu estou lendo, que não é tão novo assim, na verdade. Não lembro exatamente quando lançou. Eu diria, eu chutaria que talvez deve ter 1 ano e meio, por aí. Mas eu não tinha lido ainda. Um é do história do fundador do Boticário. O Boticário tem alguns porquês que eu estou lendo esse livro. Eu acho que o primeiro pelo colosso que se transformou, né? É o maior ecossistema de beleza do Brasil, se não é um dos maiores do mundo. Até divulgaram o resultado semana passada, cresceu mais de 19%. Ou seja, o mercado está difícil, o Boticário continua crescendo. É uma história de vida bacana, a pessoa que veio de fora, passou por um holocausto, teve uma ideia brilhante de como começou tudo. E também, no fim das contas, Ele passou quando teve o Holocausto, ele estava. família dele, ele vem de origem, os pais, mais avós, etc. Ele faz parte da história. Ele migrou nem para o Brasil primeiro, na verdade, é um outro país da América do Sul, depois veio para o Brasil, conta isso, o início todo, fala sobre isso, da ideia de qual foi o ano, qual foi a grande sacada de onde bom de contar a primeira loja, colocou no aeroporto de Curitiba, então assim, pegou aquele público viajante, acabou se virando a marca das aeromoças, aquela época que a aeromoça é muito forte, né? A figura da aeromoça, do piloto de avião. Então, assim internacionalizou muito fácil e virou rapidamente o produto, o primeiro, um dos principais produtos, o segundo maior produto, o perfume mais vendido do mundo na época. E também tem uma história por ser franquia, né? Hoje em dia é uma das maiores franquias do Brasil. Sim. É um exemplo de Algo que existe estudado. que você estudar, eles têm uma parte muito forte de revendedor, sucessão. Então, eles têm um plano de sucessão muito bacana, como tem gente que é franqueado, ter franqueado pela terceira geração, que são anos. Então, acho que é um pouco em cima do mercado, um mercado que eu gosto de beleza estética, franchising, e ao mesmo tempo uma história bacana que estou para de crescer. Então, chama A Essência de Empreender, do Miguel Krisner, que eu também tive a oportunidade de participar em pouco, pelo menos. Uma das agências que eu trabalhei, que é a UMAP PBDO. A UMAP tem a ponta publicitária no Boticário por mais de 10 anos. Eu cheguei a participar quase 2 anos dessa marca, né, das campanhas. E um outro que está na minha cabeceira, plástico, completamente diferente. Esse aqui bem mais corporativo. É um livro que acabou de ser lançado pela McKinsey, construtora.
né, uma das maiores consultorias do mundo, com entrevistas com os maiores consultores sêniores deles, fala da jornada da liderança, que acho que é um grande desafio para todo mundo, né? Como é que a gente lidera hoje em dia as empresas, cara, com a força do trabalho tão difícil, com o mundo tão complexo. Então, Esse livro você vai ler. Como os ainda, esse aqui eu estou lendo e esse eu vou ler. Por acabar, Como CEOs aprendem a liderar de dentro para fora. e é uma referência muito forte, a McKinsey é muito forte, né? Então, me chamou a atenção. Não é muito grosso, eu não gosto de livro bíblias, prefiro livros assim. E você sabe que a Natura, né? O Boticário. Boticário, desculpa. O Boticário é Natura também, né? Os dois pensando assim. São dois cases que eu gosto muito, porque o ramo de estética, moda, cremes, tudo mais, talvez nós somos o país com mais tecnologia ou produtos, tudo mais, e a gente exporta muito e importa muito pouco. São poucas pessoas que fizeram igual eles fizeram, por exemplo, aqui a gente compra grandes marcas, alemã, americana, tudo mais, e você vê muito pouca presença brasileira lá. O pouco que vê é a presença deles, né? Isso é uma coisa, tem pouca coisa. Aí você vai ver marca, talvez tenha uma Havaianas lá. E esse mercado, como que eu colocaria? É um mercado de Saúde? Essa lá. Beleza. Cosméticos, beleza. tem muitas lojas de fora do Brasil, será? Tem muito. Não, acho que já tem muita, bastante. Tem muita. Não sei exatamente uma, tem Portugal, Espanha, uma da Europa. O Boticário, eu acredito que, assim, representa o brasileiro em muitos lugares aí, né? Tanto a Havaianas quanto o Boticário. É uma marca nacional, né, brasileira, porém forte aí, conhecido mundialmente. Difícil uma marca... É uma empresa que desde a época lá de trás, tem pelo menos uns 10, 15 anos, que diz a lenda que recebe propostas de venda o tempo todo, não vende. Os donos, sempre os mesmos donos. Entendeu? Você vê que já teve uma Natura Avon, né? Que já teve uma venda aqui, não. O pessoal fala que o brasileiro tem uma cultura muito maior de cremes, tudo mais, porque aqui a gente tem uma cultura mais indígena, de passar as coisas na pele e tudo mais. Outros países, talvez até por causa do tempo, do clima, tudo mais, é bem menor. Então a gente tem mais linhas mesmo aqui, apesar de a gente exportar muito de fora. Esse livro aí tem uma passagem que te marcou aí que você quer compartilhar com a gente? Nós temos uma passagem super bacana que quando ele comprou os frascos, o Miguel comprou ele precisava de frascos para esse perfume, que é o Aqua Fresca, se não me engano, se não me falha a memória. Ele comprou de uma fábrica ou de um galpão ou alguma coisa que era do Silvio Santos. E aí ele até uma passagem muito interessante, que ele pegou uma dívida, mostrou, ele acreditava tanto no negócio que quando ele chegou nesse local, falaram, a gente só tem X mil frascos. Ele falou, cara, eu preciso de tudo isso. Não, mano, a gente só vende tudo. Ele acreditou tanto no negócio que ele pegou uma dívida imensa para comprar toda essa quantidade de frascos. Que virou um frasco, assim, super simbólico, tá? Silhueta e tal. Acreditou tanto que, assim, que ele pegou essa dívida, mesmo não tendo nem produto, talvez por isso. Né? Acho que é um deles, né? Tem várias passagens legais aqui, né? Porque eu tô meio que o primeiro terço do livro, com certeza tem outra coisa, mas a gente é uma passagem curiosa. E tem alguma coisa aqui no podcast que a gente tá deixando passar em branco para nós conversar? Acho que não, eu acho que tem coisas que vale a pena reforçar, né? Que eu acho que é uma forma geral, né? O Brasil é um país de empreendedores, a gente não pode perder isso. Mas foi fazer um fechamento aqui, né? A gente pode perder, a gente sabe que a gente está no momento desafiador do mundo, momento desafiador de juros e por aí vai, mas a gente não pode perder essa veia empreendedora. Acho que o mercado de estética, vendendo um pouco do texto, é um mercado muito forte, desde o que você estava falando de cremes, loções, anti-aging, né? Até a parte de odontologia, ortodontia, estética. Um mercado muito forte, muito para crescer ainda, muito resiliente, tem muita procura, né? E acho que, assim, na minha visão, o modelo de franchising tem que ser mais divulgado.
no sentido que assim, acho que ainda tem muito brasileiro que tem a ver de empreendedorismo, que às vezes opta por falta de conhecimento, abrir o seu negócio próprio ali no cantinho, não sei o quê, mas na verdade deveria buscar e conhecer no segmento que já tem, às vezes, muita coisa modelada, que vai ter suporte e tal, e numa via um pouco mais segura. Às vezes não vai ser a marca que ele criou, né, do jeito que ele quer, mas às vezes a padronização, o suporte e tal vão ser importantes. Acho que assim, acho que é um trabalho que a Associação Brasileira de Franchise tem feito bem, mas ainda está longe e o potencial de captação e de conhecimento das pessoas do Brasil, né? As pessoas deveriam conhecer mais o mundo das franquias, né? O mercado americano, ele tem uma padronização, um número de franquia muito maior, né? Você vai em Bunevas, mas é tudo franquia. É como se você estivesse num shopping aqui. Há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de ir na feira da IFA, que chama International Federation, não, ou não lembro, né? International Federation, alguma coisa. Não, International Franchising Association, mas na verdade é dos Estados Unidos. Qualquer marca nos Estados Unidos tem 150 milhões de operações. Assim. Uma marca, às vezes, só atua em um estado dos Estados Unidos, tem 200 operações. Aí você pega as nacionais, tem 2.000, 3. Todo negócio, é difícil responder essa pergunta, né? Talvez sim, né? O negócio, pensando rapidamente, serviço, produto, marca, acho que sim. Se ele tá resolvendo algum problema de alguém, atacando alguma necessidade, sim, agora tem um super desafio, né? A franqueadora no início não dá dinheiro, né? Você tem uma aposta para o médio prazo, né? Não adianta você criar uma franqueadora para ter certo. Agora fala pro cara que tem um negócio e ele nunca pensou em franquear, mas através desse conteúdo ele despertou alguma curiosidade nele. Como que ele pode dar os primeiros passos aí? Acho que é super simples, né? Eu acho que a primeira coisa é navegar no site da Associação Brasileira de Franquias, né? Tem a feira da BF nacional, que é aqui em São Paulo todo ano. Tem algumas feiras de outros estados, Rio de Janeiro tem feira, Nordeste tem feira, Centro-Oeste tem feira. Acho que começar a visitar feiras, porque é importante, não adianta só no digital, você entender realmente, visitar as marcas que estão expondo, mas tem muita coisa já no digital. Vocês darem uma olhada, procurar marcas de franquia, acho que o ecossistema está bem coberto já. Não tem pouco aventureiro, né? Se está credenciado na BF e tal, já não é muita aventura, né? Acho que é isso. E para quem se interessar, nunca parou para pensar, a gente pensa, não, vou ter uma loja de alimentação, vou ter uma... Que eu acho que despertar também a curiosidade de outros segmentos, até mesmo como o segmento da ortoplágia. Você nunca pensou, falou, pô, caramba, franquia de odontologia tem uns 70%, 80% dos franqueados não são dentistas, então é legal ampliar um pouco a visão, né? E é interessante também a gente tocar no assunto de que não é porque o cara vai comprar uma franquia que o negócio vai dar certo, né? Pelo contrário, ele A vai franqueadora não vai trabalhar, não. só que ele vai ter mais segurança, talvez, Exatamente. e mais know-how, né? Talvez começar tomando menos Só no caso do ortoplástico aqui que você tem que ser um tesourado, porque os caras estão com 200 aqui no freio acertando. Né, e a franqueadora não vai trabalhar para você, né? É isso. Ela vai te dar o suporte. Quem tem que estar ali olhando e tal é o franqueado, né? Para finalizar, o que você falaria aí para a galera aí, a nível de know-how que você adquiriu aí da sua trajetória? O que eu falaria? Né? Que é mais importante de tudo, ser resiliente. Cara, uma coisa que eu tenho visto muito na juventude, assim, que indica o tiozão falando, né? Parece uma besteira, mas hoje em dia a rotatividade é grande, né? Das pessoas nas empresas, no negócio, assim. Sempre deixa a porta aberta nos lugares que você... Acho que é uma dica pessoal, Mia, que você passou. Isso faz muita diferença. Todos os primeiros lugares que eu passei, eu tive essa preocupação e, com toda a humildade do mundo, isso acabou me trazendo benefícios em outros momentos. Né? Da primeira empresa que eu trabalhei, na verdade, a primeira empresa que eu trabalhei, eu saí bem para trabalhar com o pessoal da primeira, ou seja, da segunda. Da segunda que eu trabalhei, me chamou para a quarta que eu trabalhei.
e de uma boa percepção minha na Espanha, me chamou para o desafio que eu estava antes, na Orthopride, que realmente mudou minha carreira, no sentido de ter uma visão mais ampla dos negócios e tal. Não ser só um profissional de marketing, mas ser um profissional de gestão. Então, acho que a dica aqui é super importante. Assim, tem que ter resiliência. Se não tem dificuldade, é que tem uma coisa de errado no negócio, onde você está trabalhando ou o que você quer fazer, sempre vai ter. O Brasil é um ambiente muito, muito hostil, né, entre tributação, entre burocracia, etc. Então esse é o ponto 1. E ponto 2, deixe sempre as portas abertas. Pediu demissão, vou dar um exemplo bem concreto. Não pega e vai embora e nunca mais aparece. Combina, não, vou ficar aqui mais uma semana. Se tiver uma explicação, Vou ajudar, vou fazer a passagem para quem tá chegando. Então, assim, eu vejo assim, 90% do pessoal hoje em dia não tem essa preocupação. Saindo e fechando a própria porta. Pede demissão, já fala, só não, que eu tenho que começar depois de amanhã em outro lugar. E tchau, vai. eu acho que é uma notícia chebosa, vai ser cheio, viu? Que aí ele tá lá no vencedor, ó, aprende aquilo que você tem para aprender aqui, porque macaco gordo só serve só que vai dar. Então, não seria macaco gordo aqui, né? Fique só quebrando lugar. Seria uma pessoa diferenciada. E faça com que você tenha que sair, porque você já consumiu todo o conhecimento. Porque tem duas coisas que estão andando em paralelo aqui: o crescimento da empresa e o seu crescimento. Exatamente. Se a empresa crescer na mesma velocidade que você crescer, show de bola. Você vai manter a posição. Se a empresa crescer e você não crescer, você vai acabar saindo. Naturalmente, ou vai segurar a posição, e por segurar a posição, vai colocar uma pessoa num cargo superior e tal, tem uma tendência a você sair. Você não cresceu junto, você criou. Você tinha um contato muito grande com a área administrativa, mas você começa a perder isso, aí vai desanimando você. Agora, se você cresce muito, principalmente numa evolução pessoal, e gestão, tudo mais, como ser humano, tudo consegue ter performance, provavelmente, assim como um produto é da prateleira, você vai ser um cara aí que vai ser requisitado para novos processos, tudo mais, e também para um projeto seu, né, próprio. Com certeza, com certeza. Até por isso, às vezes você vai sair de uma empresa, eventualmente, em algum momento você vai empreender, você vai precisar daquela empresa lá de trás para algum apoio, um contato, ou seja, então, assim, acho que são basicamente essas duas preocupações que eu tenho, até por ser pai também. A juventude ser mais resiliente e ter esse cuidado de sair bem do jogar, e assim, não é sair melhor amigo, é isso, mas na parte profissional, sair minimamente de forma decente. Não sei se é uma boa palavra mesmo, mas sair Não, mas as portas abertas. Então. Pode ter um tomzinho a mais aí, mas na verdade é isso mesmo. Sai com a cabeça erguida, mas deixando tudo aberto, entendeu? Não é pra. Talvez honrar a oportunidade que você teve. E isso aí. É uma besteira, é muito fácil, mas quase ninguém fica vendo. A galera mais jovem, você ainda fazendo. É o dia que fica pro futuro, acho que mas a gente vai ter um negócio que não vai caber nesse podcast, mas é que a geração nova ela tem uma taxa de. E talvez até eu e o Bruno tá quase nessa geração nova, porque eu tenho 32. Bruno 31, Bruno. Tá aí. Mas assim, a galera da casa hoje, dos 18 ou pra cima, né, 22 e tal, talvez um pouco menos, existe uma tendência, que a turma fala, isso eu não tô falando que isso é ruim, pelo contrário, o pessoal fala que vai ser a geração mais rica de toda da história, então é até uma... Tomara. É o que o pessoal fala, a geração Z vai ser a geração mais rica da história, só que assim, tem um desafio aí de ansiedade e tudo, isso o quê, mas uma das coisas que eu vejo assim, que tu tem que tomar um pouco de cuidado é o número de trabalhos que a pessoa passa, né? Trabalha em muitos lugares, por exemplo, sei lá, eu tenho um tio que trabalhou o vida inteiro na mesma empresa, que também que era o momento dele. Mas hoje em dia é normal, com 25 anos, você ter passado por 6 empresas. Só que passou um ano por cada um. Acabou um pouco essa coisa, né? Talvez na minha geração eu tinha um pouco isso. Eu tenho 44. E um pouco mais, talvez, da minha geração. Não, eu quero fazer uma carreira em uma multinacional, uma empresa, passar por... Acabou isso, ser expatriado, não sei o que. Acho que acabou muito isso. Mas também tem que tomar cuidado para isso. Então, parar, pular toda hora em vários galhos. Talvez no início da carreira, pula um pouquinho, beleza e tal. Eu mesmo testei. Eu testei 2 mercados no início, fiz 3 estágios de 1 ano e meio, mais ou menos, cada um, por aí. E depois eu falei, não, cara, isso aqui é mais eu quero seguir. Aí ficando mais tempo nas empresas, né? Então assim, não é uma coisa 100% ruim.
Mas eu acho que é algo que Tem que tomar um ponto de atenção. ponto de atenção. Tem que ser Até o considerado nas decisões, né? É isso. Bom, estamos chegando na reta final, né, Museu? Isso aí, junto. Queria agradecer você por ter ficado até aqui conosco. Queria convidar você para curtir, já se inscrever no canal. Também colocar o microfonezinho lá no último post que a gente fez no Instagram. Seguir nós aí. Meu Instagram é Victor HDC Moraes. Meu Instagram é @Bruno_Nakati. Segue a gente também aí no YouTube, no Spotify, no Instagram, @Como Fazer _podcast. No YouTube você vai encontrar todos os episódios. Esse é o número 146. Então, 146 conteúdos aí para você aproveitar. E deixa as redes sociais, aonde que o cara pode encontrar ou ser um franqueado aí. Primeiro, minhas redes sociais, especialmente Instagram, LinkedIn, Richard, demundo.adam, com m.magrati, Magrati é magra, th, richard.adam.magrati. Quem quiser conhecer mais a Orthopride, é orthopride, com ph.com.br. Difícil os dois, mas acho que dá para... Não, mas só que o seu, na verdade, só não é difícil. O seu ele é aprimorado. Até, eu acho que com esse tamanho de nome aí, até se a pessoa escrever deve estar falando. Vai achar. Deve achar falando dele. Estratégia. É igual quando eu escrevo no Google alguma coisa mais elaborada, então não, vou ficar tranquilo. Acho que tá precisando isso. Eu já sujeito. Então vai direto. Brincadeira à parte. Então é isso, galera. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Gostamos muito de você aqui. Queria agradecer mais uma vez pela parceria. Até a próxima. E até a próxima, pessoal. Valeu.